Olá pessoal, tudo bem? Realizando mais um vídeo sobre temas importantes para fim de concurso público do exame da OAB, hoje eu resolvi retornar para o campo doutrinário e falar um pouquinho sobre um tema de alta incidência em provas de concurso público do exame da OAB, que diz respeito à classificação das normas constitucionais. Como nós sabemos, as normas constitucionais, elas são uma espécie de norma jurídica e por isso é importante ressaltar o seu campo de existência, validade, eficácia e efetividade e a aplicabilidade das normas. Porém, por sua natureza jurídica de normas constitucionais, elas detêm uma presunção de veracidade, de legitimidade e de validade das normas, por essa supremacia das normas constitucionais em relação às outras normas no nosso ordenamento jurídico, pela supremacia da Constituição, como detém a sua interpretação dentro do nosso ordenamento jurídico. Então, aqui eu irei ressaltar a classificação tão somente com relação à eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Vários doutrinadores tentaram conceituar e classificar as normas constitucionais. O primeiro deles foi Rui Barbosa, quando classificou-as como normas autoexecutáveis e não autoexecutáveis. As autoexecutáveis seriam de aplicabilidade imediata, de eficácia plena, que não necessitariam de nenhuma complementação. Já as não autoexecutáveis necessitariam de uma complementação, de uma norma infralegal ou infraconstitucional, de uma norma constitucional ou de um conceito jurídico indeterminado. Porém, essa classificação, ela foi uma classificação incompleta. E posteriormente nós tivemos José Afonso da Silva classificando as normas constitucionais quanto as normas de eficácia plena, normas de eficácia contida e normas de eficácia limitada. As normas de eficácia plena seriam de aplicabilidade direta, imediata e integral, ou seja, elas não necessitariam de nenhuma complementação, elas teriam aplicabilidade e eficácia plena, direta e integral. Um exemplo disso seria o artigo 5º, parágrafo 1º da nossa Constituição, quando diz que os direitos e garantias fundamentais são normas de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Isso é o que dispõe e estabelece a nossa própria Constituição de 88, de acordo com a doutrina até de José Afonso da Silva. Já as normas de eficácia contida teriam aplicabilidade direta, imediata e não integral. Por que não integral? Porque elas poderiam ser restringidas por outras normas, sejam constitucionais, sejam infraconstitucionais ou de conceitos jurídicos indeterminados. Exemplo de normas de eficácia contida que poderiam ser restringidas ou reduzidas a sua aplicabilidade por um conceito jurídico indeterminado são as normas de utilidade pública. Ora, o que seria utilidade pública? Esse é um conceito jurídico indeterminado que seria dado pela nossa doutrina constitucional, que bem conceitua as normas que preceituam normas de utilidade pública. Já as normas de eficácia limitada, elas teriam a sua aplicabilidade indireta, imediata e reduzida. E por que isso? Porque elas teriam que ser complementadas por outras normas, seja de cunho constitucional ou infraconstitucional. Elas ainda se subdividem entre as normas instituidoras de princípios institutivos ou organizativos. Aqui eu posso citar como exemplo quando a nossa Constituição de 88 dispõe que o Estado poderá dispor, mediante lei ordinária, mediante lei complementar, sobre
aspectos da polícia civil ou polícia militar, por exemplo, ou sobre as constituições estaduais. Então, assim, as normas de eficácia limitada, elas também se subdividem entre as definidoras de princípio organizativo ou institutivo, tanto impositiva quanto permissiva ou facultativa. As impositivas são aquelas que dispõem que deverá o Estado dispor, deverá o município dispor de tal e qual forma. Então, essas são obrigatórias e, por isso, impositivas, de princípio organizativo do nosso Estado, do nosso município, da nossa União. Então, por isso, organizativo, institutivo, de instituição de alguma coisa, seja da Defensoria Pública, seja do Ministério Público, seja do nosso Poder Judiciário, de qualquer órgão do nosso Estado. Já as facultativas ou permissivas, vai instituir que, por lei, poderá o Estado dispor, o nosso Tribunal de Justiça poderá dispor de tal e qual forma. Então, essas serão normas de eficácia limitada, instituidoras de princípios institutivos, em sua espécie permissiva ou facultativa. Já as normas de eficácia limitada, instituidoras de princípios programáticos, elas instituem um programa de governo, um programa de Estado, porque, como nós sabemos, a nossa Constituição de 88, ela é instituidora de um Estado democrático e social de direito. E, por ser assim, então, existem normas constitucionais que instituem programas de governo. Um exemplo disso é dizer que é dever do Estado a educação infantil, a educação universitária, todas as formas de educação. É dever do Estado também dispor sobre a saúde pública, sobre a segurança pública. Todas essas são normas constitucionais de eficácia limitada, instituidoras de princípios programáticos, porque dispõem sobre um programa de governo, sobre um programa para dispor de um verdadeiro Estado democrático e social de direito. E por isso elas possuem princípios que restringem algumas outras normas e também que inibem a imposição de outras normas que sejam inadequadas em seu âmbito constitucional, ou seja, não se poderá instituir uma norma infralegal ou infraconstitucional que irá contrariar o programa de governo instituído pela nossa Constituição, quando diz que é dever do Estado instituir a saúde, a segurança, a educação como programa de governo. Se alguma norma infraconstitucional dispor de forma contrária, ela será inconstitucional por uma imposição dessa norma de eficácia limitada, instituidora de um princípio programático. Então, essas são as classificações dadas por José Afonso da Silva. Existe ainda a classificação dada por Maria Helena Diniz, que tem como norte a classificação dada por José Afonso da Silva. Porém, a distinção que se faz na classificação de Maria Helena Diniz é de que ela institui um programa de concretização das normas constitucionais e sobre o aspecto de intangibilidade das normas, tendo uma distinção que ela faz, como as normas de eficácia absoluta, como sendo aquelas instituidoras de cláusulas pétreas, como o núcleo rígido da nossa Constituição, que está disposto no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, em seus incisos 1, 2, 3 e 4. Um exemplo disso é a instituição de o voto direto, livre e universal, como uma cláusula pétrea. Também as garantias e direitos individuais de todos os cidadãos, como cláusula pétrea, do nosso artigo 5º e de toda o título 2º
da nossa Constituição são exemplos de cláusulas pétreas que não podem ser retiradas ou reduzidas por uma emenda constitucional. Então, dentro dessa perspectiva, para Maria Helena Diniz, essas cláusulas pétreas, o núcleo rígido da nossa Constituição consistiria nas normas de eficácia absoluta e pela sua intangibilidade, ou seja, pela sua rigidez, por não poder se retirar por emenda constitucional alguma. Já a de eficácia plena seria a mesma de eficácia plena da classificação dada por José Afonso da Silva, ou seja, que poderia então ter uma alta aplicabilidade, uma eficácia direta, imediata, integral, porém a diferença é que essa norma de eficácia plena, ela poderia ser reduzida, ela poderia ser retirada, ela poderia ser restringida por uma emenda constitucional. Então, ela poderia ser alterada por emenda constitucional. Essa é a distinção feita por Maria Helena Diniz. Já também existe, segundo ela, a classificação das normas de eficácia relativa restringível, ou seja, que seria a mesma conceituação dada por José Afonso da Silva em sua classificação de normas de eficácia contida. Por que ela coloca como restringível? Porque, segundo ela, essas normas elas poderiam ser restringíveis por outras normas constitucionais, por outras normas infraconstitucionais ou de conceitos jurídicos indeterminados, como o próprio José Afonso da Silva coloca. Existe também Michel Temer, coloca que essas normas de eficácia relativa restringível de Maria Helena Diniz seria redutível, ou seja, que poderia ser reduzida a sua incidência e aplicabilidade por uma outra norma infraconstitucional, por exemplo. Já outra classificação seria as normas de eficácia relativa complementável, ou seja, que era necessária a sua complementação por outra norma infraconstitucional ou constitucional, que seria a mesma classificação dada por José Afonso da Silva entre as normas de eficácia limitada. Então, são essas as classificações, as mais importantes classificações dadas pela nossa doutrina constitucional quanto à eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Eu espero ter ajudado vocês, pessoal, e até a próxima!